A pregação de hoje, com certeza, é direcionada a todos e a cada um de nós. Nós estaremos falando a respeito da nossa família, de transformar a nossa família num lugar de cura. Acredito que a nossa vida e o modo como nós nos portamos dentro da nossa casa, nós atraímos a bênção de Deus ou nós atraímos a maldição. O dom maior que nós temos, e este dom foi um dom que Deus nos deu, e é o maior de todos, e que muitos esquecem, é o dom do livre-arbítrio. Nós somos livres para ir ou ficar, para escolher ou não, para falar ou calar. E nos esquecemos tantas vezes que o nosso livre-arbítrio dentro da nossa família é pré-condição para a graça de Deus. Acredito que o amor de Deus, acredito que a bênção de Deus para a nossa família passa através dos nossos relacionamentos. Então você que pertence a uma família, você que nos acompanha aí da sua casa, muitas famílias reunidas, pessoas aposentadas, tantas pessoas doentes que encontram nesta programação um alívio para a sua vida, vamos fazer um momento de oração, um momento de entrega para a escuta da palavra. Nós não queremos apenas escutar a palavra de Deus, mas queremos que a palavra de Deus transforme a nossa família num lugar de cura, num lugar de bênção, num lugar onde se manifesta o poder de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos. Olhe para dentro de você. Só se vê bem as coisas de Deus com os olhos fechados. E é por isso que nós nos colocamos na presença dEle. E é por isso que nós pedimos a sua bênção e a sua graça para este momento. Deus eterno e todo-poderoso, nós os colocamos na vossa presença. E nós acreditamos, Senhor, que Tu tens planos e bênçãos maravilhosas para a família de cada um de nós. Concede-nos a graça de ouvir esta pregação com nosso coração aberto. Que possamos, como conduzia Eliana, fechar o nosso guarda-chuva e nos permitirmos encharcarmos do poder de Deus. Que Deus possa encharcar o nosso coração, encharcar a nossa família, e que Deus use de nós, que Deus use de mim, para que a minha família se transforme no lugar de cura, se transforme no lugar de bênção. Concede-nos, Senhor, esta graça. Permaneça conosco neste momento e abençoe as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, a pergunta que se coloca primeiramente é uma: a sua família, ela existe ou ela tem existido para a glória de Deus? Esta é a pergunta que todos nós temos que fazer todos os dias. Quando abrir os olhos pela manhã e quando você olhar para a sua família, você tem que profetizar isso e você tem que assumir isso na sua vida. Eu nasci para a glória de Deus. A minha família existe para a glória de Deus. E eu quero refletir com você, nós não vamos ler, mas você pode ir à Escritura. Marcos, no capítulo 1 e Marcos, no capítulo 2, nos dá dois exemplos de famílias que se tornaram locais da graça e da cura de Deus. Muitos de nós pedimos bênçãos, muitos de nós pedimos libertação, muitos de nós temos anseios que Deus possa realizar obras grandiosas através da nossa família. Isso é um fato. Mas é necessário que você saiba qual caminho eu devo percorrer para que a minha família seja um lugar de cura. Quais são os sinais de que a minha família está preparada para receber a bênção de Deus? Tenho acompanhado muitos casais, tenho acompanhado muitos jovens, e todos me trazem anseios de uma família melhor. E são pessoas muitas vezes de igreja, são pessoas que até rezam, são pessoas que buscam, mas não estão vendo ainda a graça de Deus se manifestar. Começo com Marcos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Todos conhecem a cura da sogra de Pedro. Quando Pedro encontra com Jesus, e a Bíblia usa esta palavra, ele tem pressa de levar até Jesus as enfermidades da sua casa. No caso, da sua sogra. E olha que hoje em dia, todas as vezes que nós falamos em rodas de conversa, principalmente em piadas, a palavra sogra
aparece como algo em muitas famílias indesejável. E nós vemos que na palavra de Deus, Pedro transforma a sua casa em local de cura, porque ele se preocupa não apenas consigo, mas ele se preocupa com os outros que não estão bem. Este é o primeiro ponto para que a sua família seja abençoada. Você parar de olhar apenas para o seu umbigo e se preocupar com as pessoas que estão na sua casa. Se ocupar um pouco da vida do outro. Há um ditado muito antigo latino que diz que a família abençoada é aquela que os membros têm prazer de passear no coração do outro. Quanto tempo que você não passeia no coração do seu marido? Quanto tempo que você não passeia no coração dos seus filhos? A nossa família é local de encontro. Se você pudesse dar uma nota para a sua família, qual nota você daria? Você que está aqui na Canção Nova, não diga para os outros, mas reflita. Se eu pudesse ir hoje, na verdade, dar uma nota para a minha família, qual a nota que a minha família receberia? E você que nos acompanha em casa, qual a nota que essa família aí tem? Essas pessoas que estão ao seu redor, qual é a sua nota para a sua família? Qual é a sua nota para você? Sabemos que de 3 para baixo é muito pessimista, não está uma nota tão pequena assim não. Mas de 9 para cima, você está iludido, meu filho. Não fica achando que você está bom demais. Nós precisamos ter a certeza que não estamos tão ruins, mas que podemos ser pessoas melhores. Nós temos vários tipos de família. Nós temos famílias que parecem um circo. As pessoas sorriem, não conversam sério, hora nenhuma. Quando você leva um problema, geralmente alguém transforma o problema em piada. Nós temos famílias que nos lembram cemitério. É um silêncio sepulcral. Ninguém conversa um com o outro, o marido não dialoga com a esposa não tem mais aquele carinho com o marido, os filhos não conversam com os pais não aconselham mais os filhos. Nós temos famílias que parecem tribunal de justiça, um só fica acusando o outro. Ah, a culpa é sua, a minha vida está ruim por causa de você, foi você que erra, é você que tem que mudar. Agora nós temos famílias que parecem um pomar. Cada um carregado de frutos, cada um colabora com o crescimento do outro, oferecendo o seu melhor. Nós temos famílias que nos lembram uma igreja, onde as pessoas se amam e onde está a presença de Deus. Nós temos famílias que nos lembram a sagrada família de Nazaré. O pai é um José, um homem de Deus. A mulher é Maria, toda voltada para Deus. E os filhos imitam Jesus Cristo, crescendo em estatura, sabedoria e graça. A pergunta é, meu irmão, se você fosse colocar uma placa na porta da sua casa, qual seria a placa que você colocaria? Qual é o estilo da sua família? Hoje em dia não usa mais, mas precisamos voltar a usar. Não sei se você lembra daqueles tapetes, a origem é norte-americana, mas que ficava na porta da nossa casa, escrito: aqui vive uma família feliz. Ou, seja bem-vindo ao nosso lar. Não se usa mais, que muitas vezes substituíram o lar pela casa. Olha, construir casa é muito fácil. Me dê dinheiro que eu construo para você uma mansão. Mas eu quero saber se dentro da sua casa existe um lar. Se dentro da sua casa as pessoas se interagem, as pessoas dialogam. Estive nessas viagens em Campos do Jordão. E lá encontrei uma placa, que era a placa que eu gostaria de colocar na porta da minha casa. Claro que eu não trouxe placa para dar para todos, né? Mas eu gostaria de dar uma placa para cada um. A placa está aí? Quem busca ali para mim? Aquela plaquinha ali, ó. Que eles vão trazer para mim aqui. É a placa, meu irmão, que nós devemos pôr na porta da nossa casa. Eu sei que você vai rir, mas é aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Pelo menos na minha casa, eu gostaria de colocar uma placa dessa. Muito obrigado. Aqui é bom que todo mundo é pau para toda obra, né? Olha aqui. Eles vão fechar na placa. Coloque essa placa na porta da sua casa, meu irmão. E eu vou ler para você o que a placa diz. Olha aqui. Bem-vindos a este hospício. Aqui somos todos loucos uns pelos outros. Será, meu irmão, que na porta da nossa casa esta placa poderia ser colocada? Será que a nossa família se move de amor e preocupação pelos outros? Seria bom se essa placa ficasse aqui durante a pregação, mas ela vai cair, e como estamos ao vivo, vai fazer um maior estrago aqui, né? Vou deixar ela aqui, ó. Só para a gente lembrar. A nossa família
É uma família ou é uma família? Uma coisa é família, outra coisa muito diferente é família. O que é uma família? Cada um está voltado para a sua vida, para os seus interesses, para os seus projetos pessoais. O que interessa é a minha vida, é o meu dinheiro, é o meu carro, é o meu trabalho, é o meu sucesso. O restante, meu irmão, que se dane. Se eu estou bem, o restante da minha família é secundário. Isso não é família, isso não é lar. E está faltando a presença de Deus. Primeiro sinal para que a sua família seja um lugar de cura: a ocupação com o outro. Eu não estou falando da pré-ocupação com o outro, a ocupação. Quem vive pré-ocupado com o futuro é porque não está se ocupando do presente. Então nós temos que ter tempo para nos ocuparmos com aquilo que é importante para nós. Depois de Deus, o que é mais importante que uma família abençoada, que uma família unida, que uma família que conversa, que uma família que reza? Família que reza unida permanece unida. Vamos completar? Família que reza unida. Então a cura da sogra de Pedro vem da intercessão de Pedro. Pedro levou a sua sogra enferma à presença de Jesus. Há pessoas que têm na família, pessoas doentes também, com o vício do álcool, com o vício da droga, com o vício da pornografia, com o vício em dívidas, em jogos, e a pessoa fica xingando, é blasfemando, é julgando palavras de maldição. Aprenda com Pedro, leve esta pessoa a Jesus. Enquanto a pessoa não vai até Jesus, que vai a Jesus? Você dê o primeiro passo na fé. O primeiro passo é seu, o segundo passo é de Deus. Segundo texto para transformar a nossa família em lugar de cura, Marcos capítulo 2, a cura do paralítico. 4 homens vieram carregando um amigo numa maca, e Jesus estava numa casa pregando a palavra. E gente na porta, e gente na cozinha, e gente na sala, e gente na janela. Eles chegaram com o paralítico. Aí alguém disse: pode ir embora, tem jeito não, tá, ó, o negócio aqui tá bombando. Mas eu trouxe ele para Jesus tocar, eu trouxe para Jesus curar, eu trouxe para escutar a palavra de Jesus. Interessante. Será que essas pessoas que estavam naquela casa escutando Jesus, estavam escutando pelo ouvido ou pelo coração? Porque o normal seria: abra caminho para que o paralítico possa chegar até Jesus. Meus irmãos, não basta estar perto de Cristo, se a nossa presença perto dele impede que outras pessoas cheguem. Você que trabalha na sua paróquia, você que trabalha na sua comunidade, você que ajuda o padre aí onde você atua, meu irmão, não vamos transformar a nossa pastoral, a nossa igreja em panela, em certos lugares até caldeirão. Quem está não sai, quem não está não entra. Marcos 2 está nos ensinando como não deve ser a nossa comunidade. Não, aqui está cheio, aqui não cabe, o paralítico ele tem que ir embora. Mas aqueles amigos, eles não desistem. Temos uma barreira, mas barreira foi feita para ser vencida. Vamos inventar um outro meio, mas que este paralítico possa chegar até Jesus. Eles subiram em cima da casa, eles abriram o teto e eles desceram aquele paralítico. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha que a palavra diz isso. Jesus não viu a fé do paralítico, que não foi o paralítico que foi, ele foi levado. Há muitas pessoas da nossa casa que não procuram a Deus, e você sabe que não procuram. Elas não vão à missa, elas não rezam, elas não querem saber da palavra. Então é você que tem que levar. Se você não levar fisicamente, leve espiritualmente, como sacerdote. O que é o padre? É aquele que leva o povo a Deus e que traz Deus ao povo. Você deve levar a sua família para Deus, e se a sua família não vai, então leve Deus para a sua família. Aqueles homens levaram o paralítico, e Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus, ele não vai no secundário, Jesus, ele vai no essencial. E o essencial daquele homem não é uma cura física, mas é uma cura espiritual. É a cura do coração, é a cura do pecado. Muitas pessoas não vão até Cristo porque estão paralíticas por causa do pecado. Aquele que está nas trevas, ele não quer se aproximar da luz para que as suas obras não sejam
conhecidas, eu sempre digo algo: a pessoa não precisa em primeiro instante ser boa para procurar a Cristo. Ela tem que procurar a Cristo para que Cristo a torne uma pessoa melhor. Ah, padre, quando eu parar de beber, eu vou procurar a Cristo. Quando eu parar de cometer adultério, eu vou procurar a Cristo. Quando eu parar de roubar... Não, meu irmão, você está pegando o caminho contrário. Não é você ser bom para procurar, é você procurar para ser bom. O caminho é inverso. E eles criticam Jesus. Quem que é esse que está perdoando pecado? Não perdoa pecado nada. Quem perdoa pecado é Deus. Aí, por causa disso, Jesus, sabendo o que se passava no coração, disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, olhou para o homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem é curado. Notem, meus irmãos, tanto Marcos no capítulo 1, como Marcos no capítulo 2, nos dá uma prova essencial para que a nossa família seja um lugar de cura. E qual é essa prova? A pessoa que conhece a Cristo e que sabe o tamanho do seu poder, ela não pode ter vergonha de levar a sua família para Deus e trazer Deus para a sua família. Se você não desistir, se você colocar essa placa na porta da tua casa: aqui é um hospício, porque nós somos loucos uns pelos outros. Eu amo a minha família, eu me dou para a minha família, eu faço tudo o que eu posso para a salvação da minha família. Minha família não pertence à bebida, minha família não pertence à droga, minha família não pertence à traição, a minha família pertence a Deus. Então eu levo as pessoas para Cristo e trago Cristo para as pessoas. Pedro levou Jesus para o doente. Os 4 homens levaram o doente para Jesus. Um dos dois, meu irmão. Ou você vai levar a sua família para Deus, ou você vai levar Deus para a sua família. E por que a casa de Pedro se transformou no lugar de cura? Por que a casa onde descer o paralítico se transformou no lugar de cura? Por causa de uma coisa apenas: a presença de Jesus. A sua casa pode ter o que for, você pode ter o conforto que tiver, se não houver a presença viva de Jesus, se você não abrir o seu coração à força do Evangelho, você chegará à conclusão de que o seu tudo é nada, porque sem Jesus nada nós podemos fazer. Note que quando eles chegaram com aquele paralítico, a casa estava entupida, tinha gente em tudo quanto é quarto, cozinha cheia, banheiro cheio, sala cheia, gente na cama, gente no sofá, para escutar Jesus. Por que aquela casa estava cheia? Por que todas aquelas pessoas queriam estar naquela casa? Porque Jesus estava lá. Não vou aqui dizer o nome, mas existe um programa, que não é um programa nacional, mas que passam as grandes mansões dos Estados Unidos. Um programa totalmente inútil, futilitário total. Mas as pessoas, principalmente os mais pobres, gostam de ficar assistindo. Então são casas que parecem até irreais. São salas enormes, com piscina, com cinema, com pista de Cooper, com tudo que você imaginar a casa tem. E eu estava assistindo com um olhar mais antropológico, não para ver a casa, mas para ver a reação das pessoas. Nas 3 mansões mostradas no programa, a casa estava cheia. Os filhos do casal, mas tinha gente para tudo quanto era lado. Você olhava na piscina, tinha jovem nadando. Você olhava na sala de sinuca, tinha gente jogando. Você olhava no cinema, tinha casal assistindo filme. A casa arroiada. E eu cheguei a uma conclusão: aquela casa se transformou num lugar de atração e num lugar de cura. Não foi porque tinha PlayStation, não foi porque tinha piscina, não foi porque tinha cinema, porque tinha Jesus. É isso que falta na casa de todos nós, para que a nossa casa seja um local agradável de se estar, um local que atraia, um local que transforma, e não um local que deforma. O segredo da casa do cristão, o segredo da casa do católico, é a presença viva de Jesus Cristo. É esta presença que atrai. Não é uma presença que nos dá apenas prazer, mas é uma presença que nos dá alegria. O ser humano tem trocado muito fácil a alegria de Deus pelo prazer do mundo. Numa das entrevistas que dei, a repórter me perguntou assim: padre, pecar é bom?
Respondi: pecar não é bom, não, é ótimo. Se pecado fosse ruim, o trabalho da igreja estava feito, ninguém ia querer. Como o pecado é muito bom, é que ele tem uma atração. Mas eu não parei a minha resposta aí, aqui eu dou um passo a mais. O pecado até pode ser bom, o que é ruim são as consequências do pecado. Na hora é muito bom, o marido ali no adultério, ou a pessoa pegando o dinheiro que não lhe pertence, ou alguém usando a sua língua para blasfemar, na hora dá um prazer. Mas depois vem as consequências. O adúltero, ele perde a família. O que estava roubando, ele perde o trabalho. O que estava falando, ele perde a credibilidade. O pecado em si é bom, mas a consequência do pecado é terrível. É por isso, meus irmãos, que nós temos alguns sinais para que você veja se Jesus está ou não na sua casa. Quais são os sinais de que Jesus está dentro da minha família? Alguém aqui já viu a gripe? Ninguém nunca viu a gripe? Também nunca vi a gripe. Prazer, eu sou o Padre Cristian. Prazer, eu sou a gripe. Não conheço. Mas como que eu sei quando alguém está gripado? Pelos sinais. Eu indo até a sua casa, ou você indo até a minha, eu não vou ver Jesus andando lá dentro, mas eu posso ver os sinais da presença de Cristo na família, como eu vejo os sinais de alguém que está resfriado. São vários sinais. Eu quero refletir com você hoje pelo menos 4 sinais. Primeiro sinal: a minha família atrai as pessoas. Primeiro sinal que Jesus está na sua casa: as pessoas gostam de estar lá. O seu marido sai do trabalho, ele tem pressa para voltar para casa. Os seus filhos saem da escola, eles têm pressa para voltar para casa. A sua mulher sai do salão, ela tem pressa para voltar para casa. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas querem estar em qualquer lugar, menos em casa. Acabou o trabalho, aí eu vou para o boteco. Acabou a escola, aí eu vou para o shopping. Acabou as compras, aí eu vou fazer hora, porque aqui eu me sinto bem. As pessoas se sentem bem longe da família. As pessoas se sentem bem no cinema, no shopping, na praça, na casa do vizinho, na casa do colega, mas muitos não se sentem bem dentro da própria família. O primeiro sinal de que Jesus está na sua casa é se sua casa é um local agradável de estar. Se o clima da sua casa é um clima bom. As pessoas que vão na sua casa, elas voltam. Elas gostam de voltar. As pessoas que vão na sua casa, elas saem melhores do que elas chegaram. Que tem família, filho, que você chega sorrindo e você sai chorando. Agora tem família que você chega chorando e você sai. Tem família que transforma, tem família que deforma. Os seus filhos gostam de estar na sua casa, ou eles só querem estar na casa de vizinho e colega? O seu marido tem prazer de chegar do trabalho e encontrar você que é esposa? A sua esposa tem alegria de voltar para casa sabendo que vai encontrar você como marido? Os seus pais têm alegria de estar em casa quando você está na sua casa? Nós devemos transformar a nossa família num local de bênção. Meu irmão, aonde Jesus está, as pessoas melhoram. Vamos repetir isso? Aonde Jesus está, eu não estou julgando, mas você sabe que nós estamos falando a verdade. Há pessoas que rezam, mas não melhoram, pioram. Há um problema aí, porque onde Jesus está, as pessoas melhoram, as pessoas não pioram. Eu me torno mais caridoso, eu me torno mais paciente, eu passo a aceitar o outro como o outro é, eu não fico implicando com o outro, eu não fico apenas apontando o defeito do outro. A minha vida na família não é uma eterna cobrança, eu não fico preocupado em receber, mas eu quero compartilhar, eu quero dar. As pessoas que trazem Jesus no coração, elas têm que melhorar. E a nossa carteira de identidade cristã, a nossa carteira de identidade católica, é a salvação como graça, mediante a fé em Jesus Cristo, com a prática das boas obras. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita boca, tem muita língua, tem muita palavra e tem pouca ação.
Nós devemos mostrar para a nossa família que nós amamos e que nós acreditamos não pela nossa boca, mas pelas nossas mãos. Nós devemos mostrar que nós queremos que o outro seja melhor. Eu me preocupo com que o outro seja mais humano, e o ser humano se transforma na sua ação em ser divino. Muitas pessoas querem a todo custo mostrar que são anjos. Então, meu irmão, você está no lugar errado. Nós somos humanos, e a beleza do ser humano é ser dependente de Deus. A beleza do ser humano é partilhar na minha família aquilo que eu tenho de melhor. Havia um mendigo, e esse mendigo chegou essas feirinhas, né? E falou assim: com licença, me dá comida. O que você quer? Pode escolher? Eu quero um pão daquele ali com uma salsicha. Aí ele pegou o pão, colocou o molho e colocou a salsicha e deu para o homem. O homem sentou na praça, chamou o totó, veio um cachorrinho, ele tira a salsicha toda e dá para o cachorro. E ele come o pão molhado. O homem não aguentou, saiu da sua venda e foi lá tirar satisfação. Mas o que é isso? Você está louco? Eu te dou um cachorro quente e você na minha frente pega a salsicha e dá para o seu cachorro comer, e você vai comer agora pão molhado? E ele, abraçado com o cachorro, respondeu assim: para o melhor amigo, o melhor pedaço. Qual é o pedaço da sua vida que você tem dado para a sua família? Você tem dado para a sua família o melhor ou o pior? Você tem dado para a sua família as suas qualidades ou seus defeitos? Para os melhores amigos, os melhores pedaços. E os nossos amigos primordiais são a nossa família. Família de coração e família de sangue. Claro que todos nós temos famílias grandes. Nós temos a família, que é o papai, a mamãe e os filhos, mas nós temos também a família do coração, pessoas queridas que nós vamos somando a nossa existência e que nos tornam pessoas melhores. Estes locais que nós frequentamos têm que ser locais que atraem. Onde Jesus está, as pessoas gostam de estar. Quem tem problema e procura a sua família, a pessoa quer ser melhor. Apocalipse 3, versículo 14 e 20, depois você pode ler todos, mas eu vou destacar um versículo que diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Meus irmãos, será que não é hora de você, de nós aqui, numa reflexão sincera, não para agradar os outros, mas para a verdade do coração onde Deus está, pensar no seguinte: será que Jesus está realmente na nossa família? Será que esta batida na nossa porta já foi ouvida? Será que essa porta já foi aberta? Será que esta ceia já foi preparada? Meus irmãos, infelizmente, olhando o mundo como está e olhando muitas famílias como estão, nós podemos dizer sem sombra de dúvida: em muitas famílias Jesus ainda não está. E como é que eu sei disso? Se Jesus estivesse, as coisas não estariam como estão. Se Jesus estivesse, as pessoas não fariam o que estão fazendo. As pessoas não falariam o que estão falando. Fui há pouco tempo em Paranavaí, a quem manda um abraço, lá no Paraná, pregar um rebanhão, um encontro com Jesus. E a família, nos acolheu, e eu notei a mesa posta, as pessoas falando assim, mais educadamente, os jardins arrumados, toalhas nas camas. Claro que eu não fiz comentário nenhum, mas eu sei que ali houve uma preparação. Eu preparo para aquele que eu quero receber bem. Eu mudo meu estilo de vida porque eu quero honrar aquele que é importante para mim. Meus irmãos, nós preparamos as coisas para os de fora, mas nem sempre preparamos para os de dentro. Nós estamos longe até de cachorro vira-lata, porque o bom cachorrinho vira-lata, ele lambe os de casa e morde os da rua. O que muitos jovens estão fazendo atualmente? Eles estão mordendo os de casa e lambendo os da rua. Tratam todos muito bem, mas entrar dentro de casa não tem caridade com os mais idosos, não escuta o vovô e a vovó, não quer aconselhamento dos pais, não quer conversa dentro de casa. Parece, hoje em dia não tem isso mais não, mas quando eu era bem
pequenininho lá em Itaúna, os ônibus, esses ônibus, o pessoal fala busão, né? Que faz as linhas dentro do município, tinha uma placa naquele motor enorme, escrito assim: não converse com o motorista. Vocês lembram dessa placa? Hoje em dia não tem essa placa mais. Tem pessoas que dentro da família parece um motorista de ônibus antigo. Eles ficam com uma plaquinha na mão: não converse comigo. Não há diálogo, não há preocupação, não há interatividade com a vida do outro. Onde Jesus está, as pessoas se tornam melhores. Mas padre, é a reclamação número 1 que eu ouço das mulheres: Padre Cristo, que foi, minha filha? Meu marido te traiu? Não. Tá bom comido dentro de casa? Não, até que ele põe tudo direitinho. Não está trabalhando? Não, não trabalha, é honesto. Qual que é o seu problema? 99%. Meu marido não conversa comigo. Não há diálogo dentro da minha casa. Aí eu falo para ela sem sombra de dúvida: sabe por que o seu marido não conversa com você? Sabe por que a sua família não dialoga? Porque falta oração. Seu marido não tem que primordial é ficar preocupado em conversar com você. Você acha, meu irmão? Responda para mim a verdade. Você acha que quem não tem tempo de conversar com Deus vai ter tempo de conversar com a mulher? Quem não gasta tempo conversando com Deus vai ter tempo de conversar com o filho? Quem não conversa com Deus vai ter tempo de dar atenção para o marido? É por isso que eu acredito que a minha espiritualidade, ela passa através dos meus relacionamentos. E o modo como eu trato as pessoas revela o modo como eu me relaciono com Deus. O modo como você se relaciona com Deus determina o modo como você vai se relacionar com as pessoas. Porque a palavra me diz: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que vê, é o quê? Mentiroso. Então as nossas famílias têm que abandonar a mentira e começar a praticar a verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 nos diz: reanima o nosso zelo, Senhor, e dá-nos o dom da conversão. Reanima, Senhor, o nosso zelo pela nossa família. O meu zelo pelo meu esposo, o meu zelo pelos meus filhos, o meu zelo pela minha esposa, o meu zelo pela minha família. Reanima, Senhor, o meu zelo e dá-nos o dom da conversão. Converte a minha família, converte, Jesus, o meu casamento, converte os meus filhos. O que é conversão? Conversão é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade, mudança de direção, mudança de comportamento. A família que se converte, conversão. Perversão. Perversão é para fora, conversão é para dentro. A sua família muitas vezes tem fé em Jesus, e eu não duvido disso, mas está faltando fé nos outros. Está faltando a esposa acreditar mais no marido. Está faltando o marido acreditar mais na esposa. Está faltando os filhos acreditarem e confiarem mais nos pais. Está faltando os pais acreditarem nos filhos. Ah, padre, o senhor falar é muito fácil, vai lá para casa para o senhor ver. Meu irmão, não fique reclamando, mas passe a agir. O que muda a nossa vida não são as nossas palavras. O que vai mudar a sua família não são as suas palavras, são as suas orações e as suas ações. O que é oração? Orar e ação. São os dois. Nenhum sem o outro, nem o outro sem um. Tem gente que reza demais, mas não tem ação. A família não converte. Tem gente que só tem ação. Padre, eu ajudo o que eu posso, eu faço. Está rezando? Não vai funcionar. Oração é orar e ação. Orar, levar a sua família para Deus. Ação, puxar Deus para a sua família. Segundo sinal que Jesus está na sua casa: o perdão. Quando o paralítico ele desce, Jesus, hops, levanta. Não foi isso. Seus pecados estão perdoados. Você quer que a sua família seja um lugar de cura? Você que está nos assistindo, você quer que a sua família seja um lugar de cura? Não viva de passado, porque você não é museu. Primeira coisa para que Deus abençoe a nossa casa: largando as coisas passadas
eu me jogo para as coisas futuras aonde Deus está. Meu irmão, o perdão é pré-requisito para a cura da sua família. Tem gente que só lembra do passado. Ah, o meu marido me traiu, o meu filho fez isso, a minha mãe. Meu irmão, largue o passado, perdoe, perdonare, se doe novamente, acredite novamente, aposte novamente, confie novamente. Não viva do passado. Águas passadas não movem moinhos. Viva um presente renovado para você ter um futuro abençoado. Não viva de coisas passadas. Não feche na sua casa a porta do perdão. Deixa a porta do perdão aberta. Deixa a porta do perdão escancarada. E lembremos da placa novamente. Esta casa, padre, é um hospício. Aqui é um hospício. Porque nós somos todos loucos uns pelos outros. Quem ama, perdoa. Vamos repetir? Quem ama, perdoa. Eles me falaram num congresso de família que eu participei. Padre, é verdade que quem ama não trai? Falei, isso aí eu não vou entrar no mérito não. Minha frase é outra. Não estou interessado que quem ama não trai. Estou interessado em quem ama, perdoa. O perdão é o principal. O perdão é o essencial. Terceiro sinal de que Jesus está na minha casa é a cruz. Ali nós temos uma cruz. E a cruz nos lembra dois relacionamentos. O relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Eu e Deus, eu e os outros. Nas minhas orações, eu tenho que lembrar da minha família, para que quando eu estiver com a minha família, eu lembre das minhas orações. Não podemos separar a nossa fé da nossa vida. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu vou me relacionar com as pessoas da minha casa. Quem se relaciona bem com Deus tem que se relacionar bem com os outros, a começar da sua família, a começar da sua família. A pessoa vai à missa, fica lá de mão posta, rezando. Aí acaba a missa. Aí ela sai toda feliz da igreja, né? Aí chega alguém: ô fulano, tudo bem? Graças a Deus. Como vai a sua nora? Não posso nem ver. Tem 1 ano que eu não cumprimento. Mas está aí na missa, né? Está rezando Pai Nosso. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofendeu. Menos a minha nora. Menos a minha sogra. Menos o meu patrão que me despediu injustamente. Menos o meu amigo que me traiu. Menos a minha namorada que mentiu. Aí nós vamos fazendo aquela lista de pessoas que nós não perdoamos e nós comprometemos o nosso relacionamento horizontal e esquecemos que o modo como eu trato os outros determina o modo como Deus me trata. Eu não perdoo o outro porque o outro merece ser perdoado. Eu perdoo o outro porque eu amo a Cristo. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu não dou para o outro uma segunda chance porque o outro merece. Porque tem muita gente que não merece. Mas nós damos a segunda, a terceira, a quarta, porque Jesus nos dá chances infinitas. Eu não quero que Jesus me trate como eu trato os outros. Porque com os outros eu sou muito rígido, mas eu quero que Ele seja comigo misericordioso. Então vamos mudar as nossas relações. Vamos tratar os outros da mesma maneira como eu quero que Deus me trate. A começar da nossa família. Meu irmão, não me importa o modo como sua família se encontra. Não me interessa o modo como a sua família está. Me interessa você. Você que é de Deus. Você que reza. Você que busca. Você que confessa. Você que conhece a palavra. Comece a dar o primeiro passo você. Dê o primeiro passo, que Deus dará o segundo passo. Leve a sua família para Deus. E se a sua família não for, leve Deus para a sua família. É assim que nós mostramos para o mundo que o nosso relacionamento com Deus vertical é verdadeiro. Porque o nosso relacionamento horizontal, ele é tranquilo. Quando nós fazemos o sinal da cruz, por que é Pai, Filho e Espírito Santo? Por que o Pai é aqui? E não é na boca, não é no olho, não é no ouvido? Porque o Pai é criador. E a origem de tudo é aqui, ó. A nossa mente, ela é também criadora. Antes de você fazer o bem ou você fazer o mal, primeiro é dentro, para depois ser fora. Fariseu hipócrita, você se preocupa em lavar o copo por fora, mas não lava o copo por dentro. Você se preocupa com as coisas exteriores, mas não está cuidando do próprio coração. Em nome do Pai, cura aqui. Em nome do Filho, são os órgãos vitais, é o coração. É aqueles órgãos que nós não vivemos. Como eu não vivo sem Cristo,
eu tenho que ter um coração semelhante ao dele, coração manso e humilde. O pai que cria e o filho que salva. Você vai salvar a sua família? Não é com a boca, nem em nome do filho, em nome do pai e do filho. Não é aqui o filho é aqui, ó. O filho é perto do coração. Você vai salvar a sua família falando menos e amando mais, criticando menos e perdoando mais, exigindo menos e oferecendo mais. Não queira mudar os outros, mude você e você estará mudando a sua família. E em nome do Espírito Santo, são os nossos braços na nossa casa fazem as ações de Deus, as vezes de Deus. Quantas vezes a família tem tudo, mas eles querem apenas um ombro, apenas um abraço, apenas uma palavra. Faça da sua casa um lugar onde a cruz de Cristo tem espaço. Tenha na sua casa um crucifixo, seja no quarto, seja na sala. E a partir de hoje, você que me acompanha na sua casa, você que está aqui na Canção Nova, olha, a hora que você olhar para a cruz, lembra, eu tenho que ter um relacionamento vertical, eu tenho que ter um relacionamento horizontal equilibrado. O modo como eu me relaciono com Deus determina o modo como eu me relaciono com os outros. E o modo como eu trato a Deus está mostrando como eu quero ser tratado por Ele. Você nunca mais verá a cruz da mesma maneira. A cruz nos muda, a cruz nos cobra e a cruz às vezes pesa. Porque enquanto Jesus está na cruz, pelo menos lá não nos incomoda. Mas nós devemos nesta quaresma, e já estamos chegando na semana maior, transformar o nosso coração em Calvário. Permitir que Jesus esteja crucificado no nosso coração, para que esse sangue que caiu lá no Calvário e que não me salvou, que aquele sangue possa cair no meu coração e me salvar. Que aquele sangue só lá no Calvário, ele não resolve, ele tem que pingar em nós, ele tem que passar em nós, ele tem que nos restaurar e fazer com que nós sejamos na nossa casa canal da salvação de Deus. E último sinal de que Jesus está na nossa família: o respeito e o temor. Respeito aos outros e temor a Deus. É isso que está faltando, meus irmãos. Quando eu dou palestras, congressos, eu sempre digo para os casais, eu resumo o sucesso da família em apenas 2 pontos. E olha que eu vou arriscar, nós estamos aqui em rede nacional, mas eu sustento e não abro mão disso. A família que tem oração e diálogo é uma família vitoriosa. Um casal que reza e que conversa é um casal vitorioso. Oração pessoal e comunitária, leitura diária da Bíblia, devoção a Maria Santíssima e celebração da Santa Missa. Oração pessoal, oração comunitária. Diálogo com os pais, com os filhos, com o esposo, com a esposa, e diálogo com Deus. Você quer mais o quê, meu irmão? Oração e diálogo são as 2 bases de uma família equilibrada, de um casamento vitorioso, de um lar verdadeiramente cristão. Padre, e o amor? O amor já é pressuposto, que quem não ama não ora, quem não ama não dialoga. E a fé é pressuposto, quem não tem fé não ora, quem não tem fé não conversa com Deus. Então é preciso que você exercite a oração e que você exercite o diálogo. Olha, certa vez tinha um pai que ele foi pescar. Ele estava pescando, ele gostava de ensinar o filho lições. Aí ele falou assim: filho, o que foi, papai? Escuta, é uma carroça. É uma carroça. Mas me responda, a carroça está cheia ou vazia? Sei, papai. Como o senhor sabe? Mas eu vou te falar. A carroça, ela está vazia. Opa, que é isso, gente? Essa placa pode cair na nossa casa não, só aqui, viu? Isso é só ilustração. Hospício é assim, as coisas caem, quebram. A carroça está cheia ou está vazia? Não sei, papai. A carroça está vazia. Como o senhor sabe? Olha primeiro. Ele subiu no barranco e ficou lá olhando. E a carroça passou vazia. E ele voltou para o pai e disse: meu pai, o senhor é sábio. Como o senhor sabia que a carroça estava vazia? E o pai respondeu: que estava fazendo barulho demais. A pessoa que está vazia, ela faz barulho demais. Ela incomoda demais. Ela fala demais. Ela julga demais. Ela cobra demais. E ela ama de menos. Meu filho, aprenda a lição. Não seja na nossa casa e não seja na sua família, quando você casar, uma carroça vazia. Mas se encha de Deus. Onde Deus está, nada falta. É a lição que Deus tem para nós nessa tarde. E nós vamos finalizar com Utopia, essa canção que se tornou um marco na nossa religião católica, na nossa fé cristã.
pode ter tudo na sua casa, mas se não tiver o diálogo, uma presença de um pai, uma presença de uma mãe e a presença de Deus, a sua família pode ser qualquer coisa, filho, mas está longe de ser um lar abençoado por Deus. Então vamos cantar esta canção, manifestando o sonho que não é apenas utopia, mas que é realidade na vida de todo aquele que crê.